E, Ciro, sobre a cirurgia bariátrica, assim, tem alguma história que te marcou? O paciente, por exemplo, paciente que quer fazer uma atividade física, quer ser corredor, maratonista ou triatleta, pós-cirurgia bariátrica, ele consegue fazer isso ou não? Qual que vai ser a limitação aí do paciente? Até o Giovanni pode falar também. Sim, claro. Sim, muitas vezes uma das coisas que faz o paciente procurar cirurgia bariátrica é alguma limitação física, né? Inúmeros pacientes que vêm me procurar, eles são indicados por ortopedistas, assim. São pacientes que têm lombalgia, hérnia de disco, ou são possíveis candidatos a uma prótese de joelho, só que o ortopedista quer postergar essa cirurgia, recomenda mais a perda de peso. Então, quando o paciente opera, perde lá 30%, 40%, 50% do peso, do excesso de peso dele, ele realmente, assim, ele vê que tem outra vida, assim. São casos marcantes, assim, por exemplo, de mães que... tem muita paciente pacientes que foram mães, assim, que abdicaram a vida, do autocuidado para cuidar dos filhos, né? E... Sim, elas falam, nossa, eu não tenho energia, não consigo sentar no chão ou agachar para cuidar do meu filho e brincar com meu filho. Aí essa paciente opera, muda todo o estilo de vida dela e volta falando assim, poxa, consigo correr atrás dele, consigo brincar, agora tô entrando na academia, tô indo. Então, isso é muito legal. E são histórias bem recorrentes, assim. E tem os pacientes que realmente... Tem paciente, assim, que... começa a frequentar a academia 5 vezes por semana, começa a correr. Eu tenho paciente que virou meio maratonista, tá treinando para maratona, assim. É muito legal, assim. Legal. Então, é uma coisa que possibilita... O paciente para de ter dor articular, melhora muito a qualidade, né? Então, assim, é algo que, se tiver indicação, for bem indicado, vale a pena para o paciente. E tem uma pergunta aqui pro Ciro. Quais são os principais medos de quem vai fazer uma bariátrica? O principal que todos os pacientes chegam no consultório falando tenho chance de morrer? Assim, obviamente, é uma cirurgia, é um procedimento cirúrgico que é complexo, só que a medicina evoluiu muito. Os métodos de cirurgia minimamente invasivos, como a videolaparoscopia e hoje principalmente a cirurgia robótica, transformaram, assim, trouxeram a mortalidade da cirurgia bariátrica para inferior a 0,1%, entendeu? O paciente fica um dia internado. Então, tornou-se uma cirurgia com maior mortalidade muito pequena. Falando um pouco da mortalidade, do risco cirúrgico, falando um pouco da medicina do esporte, você tem as indicações cirúrgicas, né, da obesidade, do MC acima de 40, Sim. 35 comorbidades, e aí você deve fazer um planejamento de exercício, às vezes, antes dele fazer a cirurgia bariátrica, né? E aí ele vai perder ali 3 a 10% do peso, depende muito, né, de cada paciente. Mas a redução de peso nesse período com exercício físico e a dieta já melhora o perfil lipídico, diminui a pressão arterial, melhora a resistência à insulina. Às vezes pode até diminuir o risco cardiovascular. Então, teoricamente, a cirurgia dele vai ter menos complicações. Sim. Então, é mais um argumento para você falar, putz, você precisa de exercício. Tem literatura que fala que essa redução, assim, perdas de peso antes da cirurgia, assim, próximas a 10%, muitas vezes a volumetria do fígado diminui até 30%, porque diminui aquela esteatohepatite do fígado, né? E o tamanho do fígado diminui. E o fígado é um dos grandes impeditivos na cirurgia, assim, muitas vezes fica bem no nosso campo cirúrgico, você não consegue operar com fluência, assim, dificulta a sua cirurgia. Dificulta bastante a cirurgia. Então, às vezes, essa perda de peso realmente ajuda. O paciente já vai melhorando a parte psicológica também. E a manutenção depois da cirurgia. Sim. Porque tem uma recorrência, você pode falar um pouco melhor, mas assim, até 1/4 dos pacientes que às vezes faz a cirurgia, às vezes larga o exercício, né? Sim. E acaba reganhando depois. O reganho é um dos problemas. É um dos principais medos, assim, né? Obviamente, tem o reganho que a gente considera normal, que a cirurgia continua sendo um sucesso, né? Que a gente considera assim 10, 15% de reganho de peso, tá dentro da faixa de normalidade, cara. Desde que, assim, se o paciente antes tinha um diabetes, e esse diabetes teve remissão, se ele não recorrer, né? Então, considera um sucesso ainda a cirurgia. Mas, obviamente, assim, tem pacientes que têm reganho de peso que são inacreditáveis, chegando até o peso prévio à cirurgia. Isso está muito relacionado ao retorno dos hábitos de vida antigos, né? Consumo de doce, bebida alcoólica, refrigerante. Que às vezes eles mudam o hábito, né? De às vezes tomar leite condensado, porque mas isso aí. Ele troca alimentos assim sólidos, grande quantidade, eles não conseguem comer. Tem a restrição causada pela cirurgia, né? Só que líquidos, eles trocam a dieta por líquidos calóricos. Mas é aquilo que o Ciro falou, né? A bariátrica é apenas uma etapa do processo de emagrecimento. O esporte, a dieta e o psicológico. Por isso precisa de um suporte psicológico também. O tratamento multidisciplinar, assim, é fundamental.
o paciente que reganha peso, geralmente é aquele paciente que some do consultório, que que no começo, assim, nossa equipe, que está sob orientação do Dr. Décio, né, do Dr. Décio Mazzini, nós não damos alta para o nosso paciente. Nós seguimos o paciente assim ad eterno. O paciente passa com a nutricionista, continua com o endócrino, e ele continua voltando com a gente ano após ano. Justamente para ter esse paciente por perto. Para ter esse paciente por perto. Assim, o reganho de peso está relacionado ao número de visitas que esse paciente faz à equipe multidisciplinar, entendeu? Pô, legal E em relação à indicação, que foi o que o Giovanni começou a falar, né? A indicação da cirurgia bariátrica, ela vai ser por conta do IMC? Como é que funciona? O IMC é um dos critérios. Isso tem mudado, tá? Mas no Brasil, o que os convênios liberam a cirurgia, assim, pacientes com IMC acima de 40, com uma obesidade, uma obesidade há mais de 2 anos, né? Com histórico de tratamento há mais de 2 anos, tem indicação. Tá? Direto. Independente se tem alguma doença correlacionada. Sim. Agora, pacientes com IMC de 35 a 40, se eles tiverem doenças como hipertensão, diabetes, doença do refluxo, tem várias, assim. Todas relacionadas à obesidade também tem indicação. Tem muita lesão também, né? Que às vezes ele tem, se for do ortopedista, tem... E hoje está entrando muito em voga a cirurgia metabólica, que são pacientes assim que às vezes eles não têm o IMC de uma obesidade grau 2, grau 3, mas têm doenças relacionadas à obesidade, ao sobrepeso, com lesões de órgãos-alvo. Por exemplo, diabetes, que já tem retinopatia, que tem lesão renal. Então, se você justificando, tendo todas as avaliações, o convênio também cobre. Tá? Que as definições de obesidade agora vão mudar daqui para frente, né? Tem vários estudos, várias coisas assim, a tendência é o Brasil ir seguindo isso, né? E tem também um critério psicológico, assim, a pessoa tem obesidade, não se sente bem com o corpo dela, tem essa indicação? Faz parte da avaliação pré-operatória, tá? Assim, todo paciente, ele faz o acompanhamento pré-operatório com o psicólogo, nutricionista, endócrino, tá? Aí, assim, pneumologista, se for necessário, cardiologista. Mas, e não é uma consulta para o paciente pegar um laudo, é um segmento, ele vai fazer, o psicólogo vai fazer uma série de testes, de consultas, né? E aí ele vai determinar se o paciente tem condições psicológicas para operar. Vai tentar detectar se tem algum componente de compulsão alimentar, alguma doença como depressão, ansiedade, para poder direcionar o paciente para o tratamento e para a cirurgia ser mais eficiente, exatamente. E o pós-operatório controlar também. Isso antes e operar depois. Né? Sim. E se fosse para dar algum... Tem muita gente... Nós temos um público muito grande de pessoas não médicas e não da área da saúde. Com certeza a gente tem obesos que estão nesse processo aí de pensar na bariátrica. Se fosse para dar um conselho aí para essas pessoas, o que seria para iniciar essa mudança, para dar aquele passo inicial? Assim, todo mundo pensa... E isso é uma das coisas que os pacientes, quando me procuram, eles falam assim... Eles consideram como se fosse uma derrota. E não é uma derrota, entende? Então, o paciente chega muito deprimido, muito ansioso, assim. Baixa autoestima, né? Baixa autoestima. A bariátrica, ela é uma parte do tratamento. E não é o caminho mais fácil, porque, assim, o paciente obeso é muito julgado pela sociedade, assim. Fala, é falta de vontade, o paciente é preguiçoso. Mas não é uma doença que ela é crônica e progressiva, assim, multifatorial. E as pessoas não parece que não se comovem com isso, não entendem. E o próprio paciente acredita nisso, acredita que ele é um perdedor, derrotado. E não é, cara, é um paciente que tem uma doença que ela progride. Se uma pessoa tem câncer, as outras pessoas se comovem com ela, né? Com o obeso, não, parece que não, assim, então tem essa falta de noção da sociedade. O que eu falo para o paciente é assim, tem que pensar justamente que a cirurgia é uma fase, é um processo, que ela não vem sozinha. Você só vai ser beneficiado, de fato, pela cirurgia se você tiver mudança no estilo de vida. Sim. Tá? Então, o paciente que só faz a cirurgia para emagrecer não vai ter bons resultados. Então, você fala assim, tem que se direcionar, você tem que ir tomando pequenas mudanças no pré-operatório que vão ser necessárias para o pós-operatório correr bem. Então, começar a cortar o refri. Não estou falando para o cara do nada fazer aquela dieta mega restritiva, assim, mas pequenos hábitos. O paciente que não caminha, não faz nada, começa a caminhar 2 vezes na semana, corta o refrigerante ou troca pelo zero, vai fazendo pequenas mudanças, assim, para que quando ele for operar, não tenha que fazer grandes e drásticas mudanças de uma vez, assim. Tanto que nossa equipe, por exemplo, ela não
tem algumas equipes, elas pedem para o paciente, antes de operar, fazer 2 semanas de dieta líquida, restrita. Poxa, já vai submeter o paciente a um baita no estresse antes da cirurgia, assim. Mais fácil uma reeducação criteriosa, com cuidado, assim, e progressiva do que fazer essas coisas. Mas foi muito legal você ter falado isso, porque é um tapa para a sociedade mesmo. E não só para a sociedade, população leiga, mas para colegas médicos que subestimam o paciente que chega no pronto-socorro, que é obeso e tudo motivo é a obesidade. O obeso está com dor abdominal. É culpa dele, e acha que é culpa do paciente. E próprio paciente que faz bariátrica, a gente já gravou vídeo sobre isso. Existe a hérnia de Petersen, existe muitas complicações que pode ter do pós-operatório de bariátrica, que muitas vezes são subestimadas por colegas médicos que chegam no pronto-socorro, o paciente com dor abdominal, e fala, lógico, mas você está obeso, ou lógico, você operou. Então, então é isso também, eu acho que é uma alerta para os colegas médicos que estão assistindo, para a gente não subestimar. Tem muitas doenças que são menosprezadas, eu acho, que pelos médicos. E semana que vem a gente vai falar sobre a endometriose. É outra doença também, além da obesidade, que é muito menosprezada por obesidade médicos. Piora o quadro da endometriose. Exato. Então pensar que o paciente obeso pode ter hérnia de Petersen depois que ele fez a bariátrica. Existem situações aí de dor abdominal no pronto-socorro que pode ser do Tem paciente. suas particularidades, né? Tem suas particularidades. Quem não viu, tem caso clínico em 1 minuto no Pendura o Jaleco. Tem vídeo com o Ciro, inclusive, que a gente discute um pouco sobre a hérnia de Petersen. Tenho 58 anos, Dr. Ciro, um MC de 45. Você acha que as canetinhas seriam uma opção mais segura para eu tentar a princípio? Ou já partiria para cirurgia bariátrica? Qual que é o seu pensamento? Esses medicamentos novos, né, inibidores dos GLPs, né, eles têm se mostrado muito eficientes em literatura científica falando. Eles são uma ferramenta muito importante. Agora, o que precisa saber desse paciente, assim, já foi tentado tratamento multidisciplinar antes? Já tem um histórico de tratamento, de tentativas e falhas no tratamento clínico? E depende também das comorbidades dele, né? Então... eu nunca indico, né, a cirurgia. Exatamente. Eu nunca vou falar para o paciente assim, para você... absoluta, né? Você tem que operar agora, seu primeiro tratamento. Tem que ser avaliado. Às vezes isso vai acontecer, mas é a minoria dos casos. Tem que ser avaliado. E às vezes tem pacientes que estão se preparando assim para uma cirurgia bariátrica, com todo o acompanhamento multidisciplinar e... de repente faz o uso de alguma dessas medicações antes para perder mais peso. O que está na moda que o pessoal fala é assim, que esses novos medicamentos vão acabar com a cirurgia bariátrica. Como se eles fossem antagonistas um do outro. Não, são ferramentas que devem ser usadas juntas, assim, para potencializar. E às vezes é uma ponte para cirurgia, a medicação, né? Exatamente. É excelente indicação. Tem pacientes que têm boa resposta, e você consegue operá-lo no futuro com risco cirúrgico muito menor, entendeu? Então, assim... é uma boa alternativa, mas tem que ter indicação, tem que ter uma consulta, uma avaliação de um médico. E não fazer essas prescrições das pessoas que tem muito charlatão aí na vida prescrevendo pro cara que quer emagrecer 2, 3 quilos por verão e já prescreve essas medicações. Você faz a prescrição, Ciro? Você prescreve também essas medicações? Prescrevo para alguns pacientes, sim. Porque, assim, muitas vezes o paciente vem no consultório, ele não quer operar. E assim, e não sou eu que vou convencê-lo que ele tem que operar. Eu vou falar todos os prós e contras, e muitas vezes assim, o paciente que chega, porque tem os pacientes que chegam, eles não estão dentro dos critérios. Então você tem que orientar para ter as alternativas, tem assim, alguns pacientes eu prescrevo, mas muitas vezes esse paciente sai do meu consultório com um encaminhamento para o nutri, encaminhamento para o endócrino, para o nutrólogo. E aí, assim, são pessoas que são mais competentes que eu nessas áreas para auxiliar o paciente. Esse tratamento muito legal. Você tem que se armar, você tem que ter uma rede de apoio, uma equipe, né, multidisciplinar. Com certeza. Sim, foi a melhor coisa que fiz na minha vida bariátrica, mudou minha vida, agora eu consigo brincar com meu filho. Foi bem uma história muito recorrente. São histórias recorrentes que mesmo, sempre marca. E acho que é curiosidade de bariátrica que o pessoal gosta de saber, assim, qual que foi o maior obeso que você já operou, obesa, qual o peso maior, aí o IMC, né? De IMC foi 64. Nossa. Agora, peso absoluto, assim, foi um paciente de 202 quilos. Mas são pacientes altos, né, geralmente, assim. Assim, nunca operei pacientes iguais àqueles do quilos mortais, esse tipo de coisa, assim. Já chegaram alguns pacientes, assim, próximos das mesmas condições, né? Só que você tem que abordar com outras terapias. Às vezes passar um balão, que a Cristine faz, né? Ou uso de medicamentos, assim, também. Então, a gente tenta primeiro
um tratamento clínico, uma perda de peso para depois operar esse paciente. E tem alguma particularidade cirúrgica do grande obeso mórbido aí para os obesos não mórbidos de cirurgia ou é técnica a mesma? A técnica, teoricamente, é a mesma, Sim. tá? Assim, lógico, tem cirurgias, grandes obesos, assim, hoje em dia estão... As cirurgias ileais, né? Estão bastante em pauta, né? Que são cirurgias mais desabsortivas, mexem muito na secreção dos enterohormônios. Então, só que isso ainda está ganhando força na literatura aqui no Brasil. O que é diferente desses pacientes é que, como eu falei, o fígado às vezes é muito grande e ele tem muita gordura, muita gordura visceral, né? Então, assim, você precisa de um afastador de fígado mais eficiente, você precisa, às vezes, numa plataforma, uma cirurgia robótica, essa é uma das boas indicações da cirurgia robótica dentro da cirurgia bariátrica. Grandes obesos, né? Assim, você tem, isso tem melhora estatística mesmo na literatura. Mas é a mesma cirurgia, teoricamente. E tem uma pergunta aqui da Joana de Santo Antônio de Posse, ela está perguntando se essa cirurgia bariátrica ela vai ser aberta mesmo ou aquela com os furinhos, com vídeo, por vídeo. Assim, hoje a cirurgia aberta ainda é realizada, principalmente em serviços do SUS, assim, ou que não tem a disponibilidade da videolaparoscopia. Mas na realidade do nosso serviço é a cirurgia minimamente invasiva, dos furinhos, né? A videolaparoscopia ou a cirurgia robótica. A robótica é o futuro. A tendência com o tempo, com a difusão da plataforma robótica, ela fique mais comum, né? Assim como a vídeo há 10 anos atrás, os convênios não liberavam, hoje é praticamente impensável que você não vá operar um paciente por vídeo. E com essa dificuldade que você falou, por exemplo, do tamanho do fígado, que possa atrapalhar mais, por vídeo ela é mais fácil ou quando o paciente é muito obeso, acaba tendo que ser aberta? Tem alguma... Não, a gente acaba que atualmente nós só fazemos a cirurgia aberta, assim, quando durante a videolaparoscopia a gente enfrentou algum problema, se algum sangramento e precisa converter para cirurgia normal, né? Ou realmente não está conseguindo completar a cirurgia. Muitas vezes a gente até aborta a cirurgia, aí coloca um balão endoscópico em outro momento para depois reoperar esse paciente. Sim. Mas a cirurgia minimamente invasiva, a vídeo e agora a robótica são o presente e o futuro. E a recuperação é muito melhor, né? Muito melhor, faz por vídeo, né? Mais rápido. Antes um paciente ficava internado uma semana, a progressão da dieta era demorada, fazia ilho, né? Que o intestino para de funcionar. Hoje em dia, o paciente acorda no quarto, no primeiro dia de pós-operatório, está tomando água. No dia seguinte, já está tomando os caldinhos e vai de alta. E quando o paciente consegue voltar às atividades habituais, assim? Primeiro, caminhar. Acordou, vai caminhar. Põe o paciente no corredor para andar. Agora, na nossa prática clínica, os nossos pacientes, assim, com 2 semanas, começam a fazer bicicleta ergométrica e esteira. E academia, eles podem retornar atividade de pesos, né, assim, com 1 mês, 30 dias. Mês. Independente se for aberta ou Não, vídeo? isso para cirurgia minimamente invasiva, né? Para vídeo e para robótica. É que na robótica o paciente ainda vai ter menos dor do que na videolaparoscopia. E a aberta, eles demoram quanto tempo mais? A aberta, bem mais, porque depende da habilidade do cirurgião. O Dr. Décio é um cirurgião muito habilidoso, ele faz uma bariátrica com uma incisão desse tamanho. A gente brinca que é uma cirurgia espiritual, porque é muito pequeno. Só que, assim, não é a realidade de todos os serviços. Entendi. Tem serviços que fazem uma laparotomia, né, uma incisão daqui de cima até embaixo, transumbilical. E isso, às vezes, o paciente demora 3 meses para poder fazer um exercício. E assim, mudando de pato para ganso, mas falando sobre o cuidado multidisciplinar também, eu acho que a medicina do esporte também envolve muito cuidado multidisciplinar, né? Você estava comentando comigo antes de começar o podcast sobre envolver fisioterapeuta, como que funciona na prática da medicina do esporte esse cuidado multidisciplinar, Giovanni? Olha, vai mais ou menos no mesmo raciocínio que o Ciro está falando. Acho que a medicina como um todo tem que ser multidisciplinar, né? É difícil alguém ser totalmente resolutivo. E a medicina do esporte é totalmente assim. E eu que trabalho com lesões esportivas, o tratamento junto com o fisioterapeuta, junto com o preparador físico, em que a gente discute o caso e otimiza o processo de recuperação, o paciente recupera mais rápido, com mais segurança e volta às vezes até melhor. Né? E uma pergunta que fizeram aqui, todo paciente que faz bariátrica precisa repor vitamina B12? Todos os pacientes que fazem bariátrica, não existe nenhuma técnica de bariátrica que não seja necessária a reposição de vitaminas. Tá? A vitamina B12 é uma das que a gente repõe. Tá? Beleza. É para a vida inteira.
Maravilha. E aí, geralmente é injetável, oral? O que você prefere? Assim, isso é protocolar assim, de cada serviço. Nós temos bom resultado só com a reposição oral. Mas tem pacientes que preferem tomar via injetável, é variável. Tem os seus protocolos. O que importa é você manter as metas. E tem uma outra pergunta. Uma pergunta para o Dr. Giovanni. Eu tenho 110 quilos, gosto de correr, estou no processo de emagrecimento. Eu devo esperar perder mais peso ou posso continuar? Prejudicaria muito as minhas articulações? Olha, depende qual que é o objetivo dele, né? Ele quer correr para quê? Para 5, 10 quilômetros? Ele sente alguma dor? Não sente alguma dor? É difícil já falar para ele sem saber o histórico e o que ele precisa, a necessidade dele. Mas, assim, o que a gente recomenda, por exemplo, de atividade física para quem está com sobrepeso ou obesidade, assim, se ele fizesse, por exemplo, menos que 30 minutos de atividade física, menos que 30 minutos de atividade física por dia, ele não vai mais perder peso. Não vai, é pouco. A partir de 45 minutos por dia e até 1h30, é a hora que ele tem uma perda de peso mais significativa através da atividade física. Ah, legal. Entendeu? Então, claro que esse aumento de volume, de duração, vai depender também do nível de treinamento dele. Se ele já está no nível de treinamento ok, está com 110 quilos, pô, será que ele não está com a dieta otimizada? Será que ele não está dormindo bem? Será que ele tem alguma outra doença metabólica? Alguma outra coisa que está dificultando, né? Inclusive a apneia obstrutiva do apneia sono, que é obstrutiva do outra sono. coisa super subdiagnosticada, Subdiagnosticada. Então a gente tem que ver todos esses fatores para poder indicar melhor. Sim.